Página 30, semente 20. Esse fala objetivo, o que queremos realizar através de estimular todo mundo, usar seus dons e edificar uns aos outros e entrar nesse trabalho da igreja. Eu separei esses 3 versículos como semente separada por causa da sua importância. A semente fala maturidade espiritual, envolve crescimento bíblico, intimidade com Deus e uma vida que corresponde ao caráter de Cristo. Quanto tempo devemos continuar esse aperfeiçoamento? Versículo 13 fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todo junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora eu vou repetir que foi escrito aqui, maturidade espiritual envolve conhecimento bíblico, intimidade com Deus e uma vida que corresponde ao caráter de Cristo. Hoje, muitos procuram atalhos para a maturidade espiritual. Quer dizer, pessoas estão procurando retiros espirituais, tocar em certas pessoas, diferentes experiências, e estão procurando uma coisa que vai, de repente, dar uma injeção de espiritualidade. A maturidade não vem apenas por meio do estudo. Muitas pessoas acham que se eu estudo a Bíblia, mais que eu sei da Bíblia, mais maduro eu vou ser. Pode saber toda a Bíblia e não ter maturidade espiritual. Isso não é uma garantia. Mas eu garanto uma coisa, se você não estuda a Bíblia, você nunca vai ser maduro. Mas simplesmente estudar não é uma garantia de maturidade. O esforço humanos. Nota isso, muitas pessoas acham que pelo seu próprio esforço que eles tentam merecer a espiritualidade. Mas de onde vem maturidade? Mas vem por uma busca diária de intimidade com Deus, como? Por meio da palavra. Quando conhecemos a Deus dessa maneira, nunca mais seremos enganados por cada vento de doutrina que passa e fascina as multidões. Você escuta essas expressões e palavras e jeitos que passam na televisão entre todas as igrejas. E muitas pessoas estão facilmente enganadas porque eles não conhecem as Escrituras. O alvo das nossas vidas e do nosso ministério é perfeição espiritual, mesmo que não atinjamos até Cristo voltar. Quer dizer, muitas pessoas falam, olha, não existe igreja perfeita. Não existe uma pessoa que vive sem pecado. Isso é verdade, não existe perfeição nesse lado de eternidade. Mas perfeição é nosso alvo. E muitas pessoas desculpam a falta de crescimento e falta de espiritualidade e falam, não tem perfeição. E é verdade, mas nunca deve ser uma desculpa. Nosso alvo é a perfeição. Maturidade espiritual significa ser progressivamente conforme a imagem do seu filho. E eu quero acrescentar, essa maturidade que ele está descrevendo nesse trecho não é maturidade individual, mas maturidade da igreja. Eu não enfatizei isso tanto nesse semente, mas realmente isso é o alvo. Exercícios e perguntas. Descreva uma pessoa madura espiritualmente. Eu ia acrescentar, descreva uma igreja madura espiritualmente. É possível ter união sem concordar com a doutrina? Doutrina é importante para a união? Quais são alguns ventos de doutrina que têm levado as pessoas inestáveis? Número 4. Examine um livro de biologia que descreve os sistemas do corpo humano. Há diferentes tecidos nos órgãos? Como funcionam juntos? Como os órgãos funcionam juntos para um fim? Como os diferentes sistemas, circulação, respiração, digestão, etc., funcionam juntos no organismo? E ponto D, como tudo é coordenado? Página 31, leia Gálatas 1, 1 a 10, 3, 1 a 5, 4, 12 a 20, 5, 1 a 12. Quais são as doutrinas falsas que Paulo estava combatendo? Ponto B, como Paulo as combateu? Ponto C,
o que mostra a seriedade desse desvio da verdade. Número 6, ora pela compreensão da verdade e discernimento da mentira. Hoje nós lemos a história de Bereia, quando Paulo foi para Bereia e as pessoas estavam examinando diariamente as escrituras para saber se Paulo estava falando a verdade ou não. Hoje isso não existe. As pessoas aceitam sem discernimento o que os líderes religiosos falam. Eu creio que cada um de nós devemos examinar as escrituras. Não aceita somente o que eu falo, mas examine as escrituras para ver o que eu estou falando é verdade. Agora vamos examinar versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. O que é essa coisa até? Essa é a duração da nossa edificação, até chegamos à unidade da fé. Nota que ele falou da fé. Esse artigo aqui, nesse caso, como está no grego, indica conteúdo da doutrina. Então, unidade da fé indica que nós temos uma unidade de doutrina, uma unidade do que cremos. Muitas pessoas falam, doutrina não é nada importante. É importante, porque não podemos ter união se nós não cremos na mesma coisa. É importante para a gente entender o que a Bíblia fala e concordar com o que a Bíblia fala. A verdade é a primeira base de união. Mas não é somente doutrina, porque é possível ser unido no que você crê, de argumentar, debater, estudar, até você ter uma unidade sobre o que você crê, sem buscar intimidade com Deus, porque a segunda parte do versículo 13 fala, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa palavra, pleno conhecimento de Deus, traduz epignosis, que é uma palavra que fala da intimidade com Deus. É uma intimidade com a sua pessoa. E essa intimidade com Deus não vem de ignorância. Você estuda o que a Bíblia fala, você entende quem Deus é das Escrituras, como Deus se revelou nas Escrituras, mas também você busca o andar, a intimidade com Deus, uma vida de adoração. Agora, veja bem que essa é a unidade da fé. Não é só individualmente eu sei que eu creio, não é individualmente eu estou buscando a Deus, mas coletivamente. Quer dizer, o grupo chega a conhecer a verdade e o grupo chega a esta busca de intimidade com Deus. Então, essa é uma igreja madura. Ele falou, na outra parte do 13, ele falou a perfeita varonilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Essa maturidade que ele está descrevendo aqui é algo completo. Ele não está descrevendo o indivíduo como maduro, mas a igreja como uma igreja madura nesse trecho. E ele falou a igreja madura, ele usou essa palavra de varonilidade, significa uma pessoa madura, uma idade na sua vida, um adulto mesmo. E ele falou que essa maturidade pertence à plenitude, pleroma de Cristo. Essa é uma palavra que temos falado muito, que realmente é o reflexo da totalidade do caráter de Cristo. Agora, vamos resumir aqui. Voltando para 11, Deus deu esses líderes da igreja, que são pessoas para equipar a igreja. Quando a igreja é equipada, a igreja vai estar edificando um ao outro, compartilhando. O que é o resultado dessa edificação? É chegar à unidade da fé, da doutrina e da busca de intimidade com Deus. Quando a igreja chega a esse ponto, a igreja vai refletir a plenitude do caráter de Cristo. Então, esse é o alvo, uma igreja madura, uma igreja que reflete Cristo. Ele volta agora em versículo 14 para o indivíduo, porque ele falou, os resultados estão no versículo 14 a 16, como fala na página 31. Número 1, estabilidade em face da doutrina falsa. A igreja, como a igreja de Éfeso, você lembra em Apocalipse, reconheceu o erro da doutrina. E eles realmente seguiram esta parte aqui. Mas eles perderam a segunda parte, é a intimidade. Eles perderam o primeiro amor. Mas, positivamente, versículo 14, é que eles reconheceram erro. Ele falou, o resultado é o quê? Para que não mais sejamos como meninos. Então, este é o resultado disso, é que eles não mais, daqui para frente, não ser como népios, uma criança imadura, até uma criança que nem sabe falar,
Nota como ele foi do singular para o plural. Ele fala, agora vocês não são mais népios, vocês não são mais essas crianças pequenas, individualmente sendo levado, jogado. A palavra que ele usou no versículo 14 é de uma coisa agitado de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa primeira parte de agitado pelas ondas, é uma palavra relativamente rara, mas está falando de uma pessoa que é desorientada, perdida por causa do fato que as ondas estão realmente batendo contra ela. Eu lembro que a minha cunhada, irmã gêmea da Lisa, foi no mar uma vez e ela saiu um pouco longe da praia. E de repente as ondas começaram a agitar ela. Ela não sabia de qual direção que estava indo. Ela ficou muito confusa, porque as ondas estavam ao redor dela, agitando, virando, girando ela, para não saber o que está acontecendo. E uma criancinha com falta de conhecimento bíblico é levado assim. E outra coisa é de levado pela doutrina, uma tendência de religião que leva a pessoa para uma onda de doutrina. Essas coisas acontecem hoje, tem sempre modas que entram no mundo evangélico, é isso que é o segredo disso. Isso é a maneira de chegar à maturidade. Mas não é verdade. A questão que é uma busca constante de Deus através da palavra que leva a essa maturidade. Mas qual é a fonte dessas coisas? Pessoas sinceras que não entendem? Não, ele descreveu isso. Ele falou pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Ele está falando de artimanha, esses são os enganos que as pessoas fazem. A palavra artimanha, a palavra é cubeia, que significa de uma maneira de jogar dados. É a questão que eles usam quando estão apostando para enganar e ganhar coisas das pessoas. Ele usou a outra palavra, astúcia, para manipular o erro, para parecer que é a verdade. Essa mesma palavra usada para a maneira que Eva foi enganada por Satanás. Então, essa palavra é usada em vários lugares para isso. Então, eles induzem o erro e ele colocou mais uma palavra aqui que ele usou, a palavra induzem a erro. Essa ideia é que é uma estratégia, é uma coisa que eles usam, a palavra é methodeian, que é uma metodologia que eles usam para enganar as pessoas. Então, todas essas palavras estão mostrando da maneira que a pessoa induz a pessoa de abraçar erro teológico, erro da verdade. Todas essas palavras mostram como as pessoas que fazem isso não são pessoas sinceras, mas eles de propósito estão induzindo as pessoas a crer em erro, de enganar as pessoas. Versículo 15 fala a solução disso. Mas seguindo a verdade em amor. A ideia é seguindo a verdade ou abraçando a verdade, seguindo, agarrando a verdade, você pode até traduzir aqui. Então, nota que ele está falando que a verdade em amor. Agora, muitas pessoas podem pegar a verdade, agarrar a verdade e usar como uma vara para bater nas outras pessoas. Mas ele está falando, você agarra a verdade no contexto de amor. Você proclama a verdade em amor. Eu tenho visto muito isso em Provérbios, que ele está falando com a pessoa com sabedoria, sabe colocar a verdade da maneira amorosa que ele está colocando aqui. Aí, o que ele deseja aqui, isso é o resultado disso. Quando a gente agarra a verdade em amor, o que vai acontecer? Ele falou, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Quer dizer, nós vamos crescer e ser mais e mais e mais próximo a Jesus Cristo. Então, Cristo é o nosso padrão, Ele é a cabeça de tudo isso. Então, nós vamos crescer em todos os aspectos da nossa vida a Cristo, que é o cabeça. Agora, tem mais uma coisa que é muito importante e é um pouco difícil entender esse versículo. Então, veja bem, ele falou aqui de quem todo o corpo, está falando em Cristo Jesus, bem ajustado e consolidado. Essas duas palavras, consolidado, significam trançados juntos, e ajustado significa encaixados juntos. Então, ele está falando da maneira que os diferentes membros do corpo estão unidos, encaixados um no outro. Pensa no corpo. Você pode ver que tem tecidos que juntam o corpo para ser um mesmo, que faz as diferentes partes do corpo ser inseparável.
Ele está falando aqui porque o corpo, que é bem ajustado e auxiliado pelo auxílio de toda junta. Okay? O que é essa palavra junta? Essa palavra é usada para ligamentos. Ligamentos são coisas muito importantes porque seu corpo tem mais de 200 ossos. E esses ossos estão ligados um com o outro por ligamentos. Ligamentos é que liga osso com osso. E você sabe que também tendões são que ligam músculo com osso. Então, ele está descrevendo que esses são encaixados, mas segurados juntos como? Através dos ligamentos. Agora, é muito difícil entender o que é esse ligamento que faz aqui. Eu já ouvi pessoas falando, não é os dons espirituais. Talvez muitas pessoas achem que é a organização da igreja e tudo isso. Mas eu vejo que é uma coisa muito mais profunda do que isso. É o próprio Espírito Santo. Por causa dessa palavra, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, esta palavra que ele usou aqui, justa cooperação, traduz aquela palavra de novo, energeo, onde pegamos a palavra energia. E normalmente descreve o Espírito Santo agindo dentro de cada vida. Então, o que faz essa ligação entre nós? É o Espírito Santo agindo na minha vida e na vida da outra pessoa. E isso cria o tipo de ligamento, um elo entre duas pessoas que conhecem ao Senhor. Então, ele está descrevendo a presença do Espírito Santo. Nós estamos bem encaixados pela transformação da nossa vida, mas nós estamos juntos e segurados juntos, conciliados juntos, pelo aspecto da cooperação, do energeo do Espírito Santo agindo dentro de cada um de nós. Qual resultado? Efetua seu próprio aumento. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está agindo em cada um, há uma ligação entre eles vão edificar um ao outro. Esta palavra edificação, de novo, é oikodomē, que significa um fortalecimento espiritual que acontece e nota é feito em amor. Veja bem como é. Eu sou parte do corpo, você é parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo agindo na minha vida, número 1, cria um elo entre eu e você e todos os outros membros do corpo de Cristo. Mas não somente isso, mas o Espírito Santo está agindo na minha vida através dos dons espirituais, onde eu estou contribuindo para a edificação desse corpo e você também. Então, todo o corpo está trabalhando juntos para a edificação e crescimento de si mesmo. Então, essa é uma visão incrível da igreja. Mais uma vez, eu quero resumir tudo isso. A admoestação aqui no começo do capítulo é de andar em unidade. E ele falou que essa unidade vem do próprio caráter de Deus através do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Dentro dessa unidade, há diversidade de dons. De fato, Deus deu certos líderes para equipar a igreja, para capacitar a igreja, para liberar e incentivar os usos dos dons, para que as pessoas envolvem no seu ministério de edificação um do outro. O resultado disso é que não vai ser agitado. As diferentes partes do corpo não vão ser vulneráveis à falsa doutrina, os erros, os enganos que existem ao nosso redor. Mas o que vai acontecer? A presença do Espírito Santo dentro de cada membro vai criar uma união onde há uma edificação mútua no corpo de Cristo. Você vai precisar meditar nesse conceito aqui. Estuda esse trecho várias vezes, escuta essa parte até você entende bem a visão da igreja. Porque a maneira que nós olhamos é que os pastores e líderes edificam a igreja e o resto da igreja fica passivo. Muitas pessoas olham a sua função na igreja é de só sentar e contribuir dessa maneira. Mas Deus quer muito mais. Eu quero orar aqui no fim desse semente para que a gente entenda a igreja dessa maneira, porque não é fácil ver a igreja dessa maneira, é diferente do que costumamos ver. Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão escutando. Eu sei que minhas palavras são inadequadas para explicar a profundidade da tua igreja, como funciona aqui. Mas o Senhor mostrou maravilhas para nós nesse trecho, uma visão diferente da igreja. E eu peço, Deus, que o Senhor leve cada pessoa escutando a crer que Teu Santo Espírito está agindo nas suas vidas, capacitando cada um a trabalhar para Ti, criando eles com o corpo de Cristo.
Ó Deus, meu sonho, meu desejo é de ver a gente viver essa realidade da igreja. Muito obrigado por esse trecho. Mostra a realidade, a profundidade desse trecho aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.